O toque do telefone invadiu o silêncio da manhã enquanto eu mexia o açúcar no meu chá. Um número privado. Hesitei em deixar cair na caixa postal, mas algo me impeliu a atender. Senhorita Jones, soou a voz masculina do outro lado da linha. Aqui é Lian da Greenwood Financiamentos, apenas dando seguimento ao pagamento em atraso da propriedade na Rua das Acácias. Pisquei, confusa. Desculpe, que propriedade? O silêncio do outro lado pareceu se estender. A casa na qual a senhora está como colistada com uma Julia Jones. Meu coração despencou. Julia, minha irmã. Afastei o telefone da orelha e verifiquei o registro de chamadas. O número, o horário, tudo parecia real, longe de ser um golpe. Deve haver algum engano, sussurrei. Eu não possuo nenhuma casa. Ele ditou o endereço. O nome da rua soou vagamente familiar, e então a lembrança me atingiu como um raio. Era a casa geminada que Julia havia exibido no dia de ação de graças do ano anterior, aquela que ela mencionou ter sido financiada com a ajuda do tio do namorado. O homem na linha continuou falando sobre taxas de atraso e risco de crédito, mas eu já não estava mais prestando atenção. Minhas mãos estavam geladas. Eu não havia assinado nada, sequer estive lá. Quando a ligação terminou, fiquei sentada na sala, encarando o vazio, revivendo cada jantar em família, cada comentário casual. Alguma vez eu havia concordado com algo? Não, nunca. Mas uma lembrança surgiu agora, nítida. Em março, quando fui para casa no aniversário do papai, deixei minha bolsa na cozinha enquanto arrumava a mesa. Dentro dela estavam minha pasta de documentos fiscais e minha folha de assinatura. Eles não fariam isso, eles não poderiam, mas no fundo, eu já sabia que tinham feito. Na manhã seguinte, entrei na Greenwood Financiamentos calçando meus saltos de trabalho e ostentando minha expressão mais calma. Atrás da divisória de vidro, uma mulher sorridente chamada Lisa puxou o arquivo. Sim, a senhora consta como comutuária, assinado e datado de 18 de março. Esta é a sua assinatura, correto? Ela virou o monitor em minha direção. Meu nome estava lá, inclinado, preciso, quase perfeito. Mas não perfeito o suficiente. O S estava redondo demais e haviam se esquecido que não abrevia o meu nome do meio em documentos legais. Era uma falsificação, uma boa, provavelmente escaneada de algo que eu havia assinado em outra situação. E posso ver o arquivo completo? Perguntei. Ela hesitou. A senhora está no empréstimo, então sim. Levei 20 minutos e um bloco de notas para juntar as peças da sequência de eventos. A casa foi comprada no nome de Julia, mas a hipoteca incluía uma consignatária, eu, adicionada retroativamente por meio de documentação suplementar. Um tabelião havia assinado, um nome que eu não reconhecia, Marcos Fonseca. Fotografei o documento, o selo do tabelião, a data. Então, fiz a pergunta que finalmente me abalou. Quanto ainda falta pagar do empréstimo? Lisa olhou para a tela. $462.000. Minha garganta se fechou. Saí daquele escritório atordoada. Em questão de dias, meu nome não estava apenas no papel, estava na berlinda. E de repente, todos aqueles doces jantares em família, os aniversários que eu havia financiado, as chantagens emocionais por não visitar com frequência, não eram memórias, eram uma armadilha. Dirigi direto para a casa dos meus pais. Mamãe estava podando rosas no jardim da frente, suas mãos enluvadas em movimentos cuidadosos e teatrais. Melissa, disse ela, surpresa. Você deveria ter ligado. Eu não sorri. Podemos conversar? Ela me levou para a cozinha, serviu chá doce como se estivéssemos colocando o papo em dia. Eu não me sentei. Eu sei sobre a hipoteca, disse, em tom direto. Eu não assinei nada, mas meu nome está em um empréstimo. Ela piscou, depois riu. Riu de verdade. Oh, querida, é só papelada. Você é tão boa com finanças, teria feito isso de qualquer maneira. Meu coração disparou. Você falsificou minha assinatura. Ela não negou.
e inclinou a cabeça. Você deixou seus papéis à mostra naquele dia. Pensei, qual a diferença? Você sempre ajuda a família. Foi então que papai entrou arrastando os pés, massageando o pescoço. Sua irmã precisava de um empurrãozinho, só isso. Você ganha mais do que ela. Virei-me para ele. Isso é ilegal. Ele desviou o olhar, e foi nesse instante que Júlia desceu as escadas vestindo calças de yoga e maquiagem completa. Ela nem sequer pestanejou, apenas sorveu seu latte de leite de aveia. Achei que você tivesse dito que estava tudo bem, disse com um encolher de ombros ensaiado. Não me diga que vai voltar atrás na sua palavra. Encarei-a, eu nunca lhe dei minha palavra. Júlia sorriu como se estivesse assistindo a uma sitcom. Então, por que você é tão fácil de usar? Fui embora de lá atordoada, mas eu não permitiria que essa situação continuasse assim, eu iria atrás de um advogado. O escritório dele ficava encaixado entre uma lavanderia a seco e um salão de manicure. Nenhuma placa chamativa, apenas uma pequena placa de latão, Marcos Fonseca, Advocacia Imobiliária. Ele parecia o tio aposentado de alguém, com as mangas da camisa dobradas, óculos grossos e uma gravata que não era moda desde a época de Clinton. Senhorita Jones, disse ele, gesticulando para que eu entrasse. A senhora disse que seu nome foi incluído em uma hipoteca sem seu consentimento. Assenti, deslizando os documentos pela mesa. Marcos os leu lentamente, murmurando baixinho como se estivesse resolvendo uma cruzadinha. Após uma longa pausa, ele disse, a senhora não é a primeira, mas pode ser a mais esperta a entrar aqui antes que a casa vá a leilão. Eu não disse nada. Ele recostou-se na cadeira. Diga-me o que a senhora quer, senhorita Jones. Quer que eles sejam presos ou quer o controle? Olhei para o teto, pensando no sorriso presunçoso de Júlia, no encolher de ombros da minha mãe, no silêncio do meu pai. Controle, respondi. Ele sorriu, não calorosamente, mas com conhecimento de causa. Então, a senhora precisará de paciência e documentação. Nós não gritamos, nós nos posicionamos. A senhora não está aqui por vingança, está aqui para reaver o terreno que eles construíram às suas custas. Aquela foi a primeira vez que alguém disse o que eu não havia conseguido expressar. Eles não me arrastaram para a bagunça deles por engano, eles contavam com a minha lealdade excessiva para não revidar. Marcos deslizou um bloco de notas pela mesa. Vamos começar o plano. O plano não foi barulhento, não envolveu brigas aos gritos ou ultimatos na varanda da frente. Começou com papelada, a mesma arma que eles usaram contra mim. Marcos registrou uma escritura de renúncia, uma retirada para extinguir minha responsabilidade, mas somente depois de realizarmos uma pesquisa completa do título. Foi então que descobrimos algo curioso: o empréstimo não havia sido vendido, o banco ainda o detinha, e a paciência deles estava se esgotando, o que os tornava negociáveis. Com Marcos guiando cada passo, abri um fundo fiduciário privado, a Rocha Empreendimentos, e fiz uma oferta ao banco. Compraríamos a hipoteca com um saldo reduzido, à vista, silenciosamente, sem alarde, sem manchetes, sem nomes, apenas um encerramento limpo em 2 semanas. O credor aceitou, e assim, a dívida era minha, mas a casa não, ainda não. No papel, a Rocha Empreendimentos era apenas mais uma empresa de investimentos comprando imóveis em dificuldades. Para minha família, nada havia mudado, mas na realidade, a armadilha já havia sido acionada. Júlia havia deixado de pagar 2 parcelas. Ela não tinha ideia de que seu empréstimo havia sido transferido e nenhuma pista de que sua nova credora era eu. Marcos examinou o documento final e tocou na linha de assinatura. Quer usar um nome diferente? Perguntou. Balancei a cabeça negativamente. Não, que eles vissem quando importasse, porque desta vez eu não estava limpando a bagunça, estava preparando as consequências. Eu não liguei para eles, não os avisei, simplesmente esperei. Júlia perdeu a 3ª parcela, o período de carência terminou e, então, silenciosamente, uma notificação de inadimplência foi emitida pela Rocha Empreendimentos, com minha assinatura. Naquela mesma semana, mamãe me enviou uma foto por mensagem de uma tábua de charcutaria de um brunch com vinho e acrescentou:
queria que você estivesse aqui. Fiquei olhando para a foto por um minuto inteiro. A mulher que falsificou minha assinatura agora estava fingindo que éramos melhores amigas. Então, respondi com um emoji sorridente e arquivei a conversa, caso precisasse dela mais tarde. Então começou. Numa tarde de quinta-feira, recebi um recado de voz de Júlia. Sem saudação, apenas: "Ei, tem algo errado com a empresa do empréstimo, acho que foi vendido ou algo assim. Você pode verificar aí?" Não respondi. Em seguida, veio o e-mail do meu pai, algo formal e desajeitado, como se estivesse escrevendo para um gerente: "Melissa, se por acaso souber de alguma coisa sobre as recentes mudanças na empresa hipotecária, por favor, nos avise. Estamos preocupados que isso possa afetar nosso refinanciamento." Nosso refinanciamento. Encaminhei para Marcos e servi-me de chá. Quando a notificação para sanar a inadimplência ou desocupar chegou à porta deles, minha mãe finalmente ligou, a voz fraca, quebradiça, ensaiada. "Nós só precisamos de um tempo", disse ela. Deixei o silêncio se estender antes de responder. "Vocês precisaram de tempo antes de assinar meu nome ou depois?" Ela tentou chorar, mas eu não me abalei. "Isto não é pessoal, Melissa. Você ainda é família." "Não", respondi gentilmente, "eu sou uma credora." Naquele fim de semana, recebi um e-mail em grupo da corretora de imóveis de Júlia. Ela estava tentando listar a casa, minha garantia, sem saber que a escritura tinha condições anexadas. A venda caiu em 48 horas. Então veio o insulto final. Sara me convidou para um jantar em família, dizendo que era para melhorar o clima. Respondi: "Claro, eu levo a sobremesa." O que eu realmente estava levando era a propriedade e um tabelião esperando do lado de fora, em um carro estacionado, pronto para assinaturas que realmente importavam. A sala de jantar cheirava a frango com alecrim. Em desespero, Sara havia tirado a louça fina, as taças de vinho brilhavam, velas cintilavam como se fosse ação de graças, mas a energia estava estranha. Papai mal olhou para mim, o sorriso de Júlia estava tenso demais, seus olhos saltitando entre mim e o celular. A única coisa mais alta que o barulho dos garfos raspando a porcelana era o silêncio entre as frases. Esperei até que os pratos fossem retirados, então tirei um envelope fino de papel pardo da minha bolsa e o coloquei na mesa, entre os saleiros e pimenteiros. "O que é isso?", perguntou Sara, com uma casualidade forçada. "Documentos atualizados", respondi, "da casa." Júlia não tocou no envelope, seus dedos curvados ao redor da taça de vinho como se fosse um salva-vidas. Papai abriu, examinou a primeira página, seus lábios se moviam enquanto lia. A voz de Sara baixou uma oitava. "O que é isso, Melissa?" "Documentos de compra", disse. "Eu possuo a dívida, o que significa que possuo o gravame, o que significa que vocês têm 30 dias para desocupar ou pagar integralmente." Júlia riu, um som agudo e frágil. "Você não faria isso, você não pode." Olhei-a nos olhos, friamente. "Eu já fiz." Ela se levantou, derrubando a cadeira. "Isto é uma traição." Eu não pisquei. "Não, isto é o que vocês assinaram." Eu apenas assinei melhor. Eles gritaram. Papai murmurou algo sobre família. Sara sussurrou que eu era cruel. Levantei-me, empurrei minha cadeira para trás e coloquei uma caixa embrulhada em papel alumínio na bancada. "Aqui está a sobremesa, torta de pêssego, aquela que vocês sempre diziam que eu fazia doce demais." Então me virei para sair. Lá fora, o tabelião esperava em um sedã preto com o motor ligado e, pela primeira vez em meses, sorri. Eu estava quase na porta quando Júlia sibilou: "Você sempre se achou melhor do que nós." Virei-me lentamente. "Não, eu achava que era útil para vocês." E eu era. Sara estava de braços cruzados, suas pérolas apertadas contra o pescoço. "Nós somos seus pais, fizemos o que tínhamos que fazer." "Para mim?", perguntei. "Não, não para mim." Caminhei até o aparador, peguei a pasta que eles sequer haviam tocado. "Deixem-me simplificar. Vocês têm 3 opções. 1.
pagar a hipoteca integralmente para minha empresa. 2. Desocupar em 30 dias. 3. Contestar no tribunal, o que garanto que não acabará bem. Eu tenho os registros do tabelião, as sobreposições da assinatura falsificada e as gravações das chamadas. Papai tentou falar, mas levantei a mão. Isto não é um debate, é uma transação. Júlia avançou para a pasta como se pudesse desfazer tudo com as próprias mãos. Você não pode fazer isso comigo. Eu tenho uma carreira, pessoas me seguem. Então conte a verdade a elas, respondi. Conte como você roubou o nome da sua irmã para financiar seu estilo de vida cuidadosamente construído. Silêncio, daquele tipo que zumbia. Meti a mão na bolsa, peguei um contrato novo e coloquei-o aberto sobre a mesa. Opção 4, disse. Assinem esta transferência voluntária e eu permitirei que vocês aluguem a suíte de hóspedes pelo preço de mercado. Sem verificações de crédito, sem consignatários. Júlia olhou para o contrato como se ele pudesse mordê-la. As mãos de Sara tremiam. Papai foi quem finalmente perguntou: por que você está fazendo isso? Encarei-o, porque todos vocês achavam que eu não faria. Vocês contaram com meu silêncio, com meu senso de dever, com o fato de que eu preferiria proteger o nome da família a me proteger. Inclinei-me para a frente. Vocês usaram meu nome como se fosse descartável. Agora, é o único nome na escritura. O tabelião bateu uma vez na porta. Abri, assenti, e ele entrou, com a pasta na mão. Sara parecia doente. Júlia fugiu para o corredor, murmurando maldições. Papai apenas se sentou lentamente, como se a gravidade tivesse dobrado. O tabelião abriu os documentos. Quem assina primeiro? Perguntou. Olhei ao redor. Ninguém se moveu. Deslizei os papéis de volta para o envelope e entreguei a ele. Eles ligarão quando estiverem prontos, disse. Mas eles não ligariam, não ainda. E então eu saí, meus saltos batendo no chão de madeira como um martelo de leiloeiro. Na manhã seguinte, enviei um único e-mail. Assunto: arquivamento final, Rocha Empreendimentos. Anexos: cópias digitais do processo de execução hipotecária, comprovante de transferência de propriedade, clipes de áudio e declarações autenticadas. Em 24 horas, Marcos me encaminhou uma mensagem do cartório confirmando que o gravame da propriedade havia sido totalmente transferido para meu nome. Sem brechas, sem recursos, sem mais fingimento. Mais tarde naquela semana, recebi uma ligação de um jornalista local. Senhorita Jones, estamos fazendo uma matéria sobre registros imobiliários fraudulentos. Seu caso está sendo citado em um seminário de treinamento. Recusei a entrevista. Esta não era uma batalha pública, era um ataque cirúrgico, o tipo de justiça que não precisa de aplausos. Júlia, enquanto isso, postou um story vago no Instagram sobre ser traída por alguém que nunca entendeu o legado. Ela não marcou ninguém, mas a mensagem era clara e irrelevante. Eu não discuti, não expliquei, apenas guardei tudo, PDFs, memorandos de voz, gravações de tela, em uma pasta em um disco protegido por senha, intitulada Seguro. Quando Sara tentou me fazer sentir culpada por e-mail, enviei a ela uma única frase: você me ensinou a ficar quieta. Eu apenas aprendi a tornar isso permanente. A verdade é que eu não os arruinei, eu os deixei se autodestruírem com a ajuda de um rastro de papel que eles mesmos assinaram. 3 semanas depois, a casa estava vazia. Eles não contestaram o despejo, não responderam à notificação final, apenas desapareceram. Júlia se mudou para um aluguel 2 cidades adiante. Sara ficou em silêncio. Papai nunca ligou, e eu não corri atrás de nenhum deles. Em vez disso, liguei para Marcos e dei novas instruções. Renomearíamos o fundo fiduciário. A Rocha Empreendimentos agora operaria sob um novo nome legal, Fundação Helena Jones, em homenagem à minha avó, aquela que minha mãe apagou das fotos de família, aquela que me ensinou a equilibrar um talão de cheques e a esconder dinheiro de emergência, aquela de quem eles nunca falavam porque ela se recusava a ser obediente. Agora, cada dólar da renda do aluguel daquela casa iria para um fundo de bolsas de estudo para mulheres de primeira geração em finanças.
Melissa Jones, a confiável, a irmã entediante, a mulher que eles pensavam que nunca revidaria, acabava de transformar a traição deles em um legado dedutível de impostos. Isso tinha valor justo para mim. Não era vingança, não era rancor, era realocação. Eles pegaram minha assinatura e a usaram como se não fosse nada. Eu transformei aquele nada em patrimônio, tanto em propriedade quanto em princípio. E quando tranquei a porta da frente da casa pela última vez, não me senti vitoriosa, senti-me equilibrada, como um livro razão fechado sem dívidas. Não dei uma festa de comemoração, não houve champanhe, nenhuma postagem nas redes sociais, nenhuma grande revelação. Em vez disso, mudei-me para uma casa menor em um bairro tranquilo, uma casa para reformar, nada de extravagante, apenas minha. Plantei manjericão no parapeito da janela e comecei a fazer longas caminhadas antes do jantar. Lia contratos por diversão, dormia a noite toda. Um dia, limpando caixas antigas, encontrei um cartão de aniversário de 5 anos atrás, não assinado, sem mensagem, sem caligrafia, apenas uma frase genérica da marca sobre ter orgulho de quem você se tornou. Ri, não porque fosse engraçado, mas porque era apropriado. Era assim que eles sempre haviam operado, amor superficial, sabotagem silenciosa. Mas eu não estava mais com raiva, havia superado a versão de mim mesma que precisava da aprovação deles. A Forte não era a mais barulhenta, ela não gritava, não chorava nem implorava para ser acreditada. Ela lia as letras miúdas, conhecia os termos e, quando chegou a hora, assinou seu próprio nome e se afastou. Eu não havia me tornado cruel, havia me tornado precisa. E a cada passo silencioso para frente, deixava para trás os velhos papéis, a filha linda, a solucionadora de problemas financeiros, o amortecedor emocional. Eles costumavam dizer que eu era quieta demais, séria demais. Acontece que o silêncio era minha arma mais afiada, porque quando finalmente falei, foi com ação, e não havia pedido de desculpas nisso. A grama estava alta. Fiquei na beira do quintal, aquele que eles uma vez chamaram de o lugar de Júlia, mas agora a escritura dizia o contrário. Segurava uma pequena roda de medição na mão, caminhando lentamente pelo perímetro, observando o contador girar. Cada clique marcava distância, mas para mim marcava outra coisa, limites, o tipo que eles nunca me deram, o tipo que eu tive que traçar sozinha. Na cerca dos fundos, parei e olhei para o campo atrás da casa, quieto, aberto, intocado, um símbolo de tudo que eu havia recuperado. Não, eu não incendiei a casa, não joguei ninguém na rua, eu dei opções, termos, eu segui as regras, mesmo quando eles não o fizeram, porque o poder não está no caos, está no controle. Eles colocaram meu nome em algo sem perguntar, então eu não pedi nada e recuperei tudo. No final, não se tratava do dinheiro, não se tratava nem da casa, tratava-se de finalmente me escolher, sem desculpas, sem alarde, sem precisar que eles entendessem. Virei-me para a rua, chaves na mão, a luz do sol cortando o gramado. E naquela quietude, ouvi. Não perdão, não arrependimento, apenas o som da paz. Eles construíram aquela casa com assinaturas roubadas, eu a recuperei com silêncio e tracei a linha da propriedade com meu próprio nome. O que você achou da atitude de Melissa? Teria feito o mesmo que ela? Conte nos comentários. Se você gostou dessa história, por favor curta esse vídeo e se inscreva para mais histórias como essa.